Oi, sétimo ano. Nós vamos falar de um assunto que muita gente vê aí na televisão, vê falando, cheio de muitas polêmicas, né? A cultura afro-brasileira. Então, essa questão cultural, a gente tem até que saber falar em relação à cor das pessoas, né? Então, a cultura afro-brasileira, ela vem da época colonial. Milhões de escravos veio para o Brasil. Então, primeiro aqui estavam os indígenas, depois os nossos colonizadores. Mas a mão de obra que foi necessária para os engenhos de cana-de-açúcar foram os escravos. Os africanos nunca deixaram sua cultura, mesmo sendo perseguidos. Alguns apenas adaptou a nossa cultura dos colonizadores. Os rituais, os costumes africanos eram proibidos até 1930. Isso só veio acontecer no período de Getúlio Vargas, que aí acabou a perseguição, entre aspas, né? Porque a questão hoje em dia, as pessoas se falam, ai, preconceito, preconceito. Mas a questão do preconceito, gente, depende do ponto de vista de cada um. Então, a questão da escravidão no Brasil, ela até hoje, né, é muito polêmica, porque eles guardam ainda alguns rituais deles. É a forma como eles se vestem, alguns, as danças, a questão de gastronomia. Mas nós temos dois grupos de maior destaque que veio para o Brasil. Os bandos, que veio de Angola, do Congo e Moçambique, e os sudaneses, que veio da África Ocidental e Sudão e Costa de Guiné. Esses são os dois tipos de escravos, de grupo de escravos que veio em maior quantidade. E eles foram primeiramente para o Nordeste, que é da cana-de-açúcar, depois para o Sudeste. São os negros que mais encontramos descendentes. São nessas regiões que estão mais a cor. Hoje em dia a gente fala a cor parda, mas tem as pessoas de cor negras também, bem mais aprofundada. Mas em qualquer região hoje em dia é tão normal a gente encontrar as pessoas negras ou pardas, como qualquer outra pessoa, outra mistura que tem no Brasil. Não tem o japonês misturado com o brasileiro, né? Então as misturas foram se aprofundando. Mas como a questão do negro no Brasil é bem polêmica, então eles só falam mais da questão do negro. Consciência negra, todas essas coisas, mas o preconceito contra eles é uma coisa assim que hoje em dia até não tem tanto não. Vem melhorando bastante, eles já estão encontrando cargos bem melhores no trabalho, né? É a questão mesmo é de se aperfeiçoar hoje em dia, que hoje em dia o que depende muito da questão é o estudo, né? Se as pessoas se estudam, se aperfeiçoam, não importa a cor. Não tem muito mais isso. E nós temos a questão da comida. Às vezes muita gente come o charque, a pamonha, a cocada, a feijoada que todo mundo adora. Mas a feijoada tem uma historinha, ela foi criada com o resto do porco que os portugueses não comiam. Imagine só como eles eram criativos na época. E outras características da cultura, que é a questão lá, é que não há homogeneidade cultural em todo o território. Nem todas as pessoas negras têm a mesma costume, a mesma cultura. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem a questão do Imajá. Então é dia primeiro do ano, então eles vão, os brancos, muitos brancos vão. Então a questão cultural, a dança, o samba que todo mundo gosta, é tudo bem cultura deles. É só a gente aperfeiçoar os nossos estudos que nós vamos ver que nós também usamos a mesma cultura deles, só com uma diferença, né? Às vezes as pessoas falam assim, isso aqui é coisa de pessoa de outra cor, mas não é verdade. Quando você está comendo aquela feijoada lá no restaurante, você jamais vai lembrar que é de origem africana. Então vocês vão aprender que eles também, a maioria das nossas comidas tem a ver com eles. E vocês comem, adoram comer. Aí nós temos lá na segunda parte. Então, o que é quilombo? Eles foram criados através dos escravos que fugiam dos engenhos. Eles fugiam para aqueles lugares mais escondidos que tinham, que ninguém podia ir.
Então, esses quilombos, eles estão em todas as regiões do Brasil. E o quilombo nenhum é igual ao outro. E as terras do quilombo é transmitido de geração para geração. Hoje, dentro da nossa Constituição Federal, o território deles é preservado. Então, lá vocês vão ler e vão conhecer um pouquinho da história dos quilombos. Então, lá está perguntando o que é quilombo. O que é quilombo? Vocês vão falar que eles foram criados através do quê? Quando os negros fugiam dos engenhos. Vai dar mais uma explicação de vocês, porque não é só isso. Vocês têm que ler para poder conseguir se aperfeiçoar.